dos Campeões é o assunto do De 0 a 10, semana de semifinal, semana da gente falar de trios. Os maiores trios que já passaram por essa competição. Sim, gosta de arrumar merda. Não necessariamente trios de ataque, tá? Mas trios. E eu acho que teve uma discussão prévia, uma discussão anterior à gravação desse programa, que talvez tenha inibido a liberdade de votação neste programa. Isto me preocupa. Pressões externas. Isso me preocupa. Me preocupa também se a gente não bater rápido os 10 milhões de inscritos no canal do YouTube. Vambora, se inscreve aí, deixa o sininho ativado. Vamos pro De 0 a 10, depois da vinheta. A democracia tá aí. Bom, como sempre, estou aqui com Wallace Borges e VSR. Eu escutei um papinho. Ah, mas se colocarem o tal trio na nota 10, não tem nem programa mais. Se cometerem esse crime... Você escutou, não escutou? Isso não existe, tá? Não adianta ficar em tentativa de intimidação antes do programa, que não rola. Nas redes sociais tem acontecido intimidação prévia já. Não gosto disso. Não gosto disso. Mas eles se ferraram que com esse trio aqui não cola. Não pega. Então. Esse trio aqui ganharia que nota, hein? É luxa, né? Hã? Esse trio aqui... é 10. Esse aqui? 10. Comigo, com vocês dois aqui. 10. 10. A minha segunda-feira, não sei se a galera de casa vai concordar, mas a minha segunda-feira ela fica melhor quando eu vejo o programa assim. É bom demais, Eu me divirto fazendo e me divirto revendo ele, apesar de discordar de mim, revendo o programa também, que é algo fantástico, né? Tá, então vamos lá. Ô, produça, a ordem que vocês me mandaram na lista... A ordem que tá no grupo aqui é a mesma que tá aí na tela, só pra conferir? Virou a mesa? Porque só pra... Porque tá tão pequenininho ali, não é fácil de eu enxergar daqui. Vamos lá, ó. O primeiro trio que tá na tela ali, já vi que a minha ordem aqui tá diferente. É Ronaldo, Raul e Figo, certo? Ronaldo, Raul e Figo. Não, ali é Adriano, Ibra e Figo. Adriano, Ibra Tá vendo? e Figo. Tô enxergando porra nenhuma. Tô enxergando nada. Então, ó, vamos na ordem que tá aí, eu vou pedir ajuda aos universitários. Vamos lá? Adriano... Ibra e Figo, trio da Internacional. Não foi uma Inter campeã de Champions com esse trio, né? Não foi. Não foi. O Ibra não tem título de Champions. Isso. E não terá. O Ibra nunca pisou numa final de Champions. Mesmo que o Milan consiga reverter e ganhar a Champions, ele não vai porque ele não está inscrito. Cara, esse trio, ele é um trio que não deu liga, podemos dizer assim. Podemos dizer assim. Porque o Figo chega do Real Madrid, ele vai bem na Inter, mas não vai bem em Champions. E esse trio, assim, a gente encara mais como uma dupla de Adriano e Ibra do que como um trio, né? Então... Ou seja, se é um trio que não é trio, é nota baixa. É nota baixa. Eu daria nota 1 para esse trio. Cara, eu vou... A gente gosta muito de critérios, né? A gente vai estabelecendo critérios aqui. O fato de um trio não ter sido campeão vai derrubar a nota? Foi o primeiro ponto que eu destaquei aqui. Eu acho que derruba. Pra mim, derruba. Eu acho que sim. Aí a gente vai estar maiores, usando, né? a gente vai estar repetindo. Maiores. A gente estaria repetindo um critério que já foi usado aqui. Já foi usado. Eu aqui acho que tem que tem critério. Aqui exatamente. Diferentemente. Um abraço pro Carlos Alberto Barreto. Não esquece. Aliás, enfim, deixa quieto. Mas o ponto, eu acho que se o time não foi campeão, se o trio não foi campeão, mas é um trio muito longevo, eu acho que sobe a nota, que não é o caso desse. Marcou Durou uma temporada. É uma temporada que o Adriano basicamente. até é artilheiro da Champions, né? Somando a pré-Champions, né? Ele vai a 10 gols, ele vai até pro Bola de Ouro da FIFA, ele fica lá em 5º lugar, se não me engano. Mas durou um ano só e o VS falou muito bem, é uma dupla, não é um trio. Basicamente, assim, é mais caracterizado como uma dupla. Então vai para nota 1, porque a nota 0, a minha nota 0... Eu ia perguntar isso para vocês. Está muito bem reservada. Está consolidada? Está muito bem consolidada e vai repercutir. Cara, vai repercutir. Eu tenho uma ligeira dúvida na nota 0 com este trio que tava aí. Eu tenho um aí pra frente. Eu acho que ele pode escorregar para a nota 0. Eventualmente. Mas eu tenho dúvida. Vai no 1 por enquanto. Tá. Bom, trio BBC. Esse aí a gente olha pra cima, né? Então, tivemos algumas polêmicas prévias ao programa, mas como a gente aqui não se deixa levar, né? O que importa... Esse programa tá demais, né, cara? A gente vem pra cá já sofrendo pressão prévia do público. Pressão, inclusive da direção. A gente já imagina... Inclusive da direção do programa, que já tava fazendo choro preventivo em rede social. Choro preventivo. O maior culpado de sair é da direção do programa. Choro preventivo? Eu nunca vi isso, cara, mas tudo bem. Imaginar, quando esse programa foi concebido, imaginar que a gente seria cancelado pós-programa, era imaginável, né? Agora, chegar com pressão prévia
prévia, exatamente. novidade. Só que aqui não cola, que já diria o Thiago Leifert, textão eu não sei o que, não decide paredão. Como é que ele falava? Textão não decide paredão. Textão não decide paredão. Então aqui o que decide aqui é voto. Esse daí é um dos possíveis ganhadores. Eu, pessoalmente, se pudessem ter duas notas 10, eu acho que esse trio estaria numa nota 10. Não é possível, então esse trio pra mim é nota 9. Tá, pensei que você ia ficar no muro VSR. Se eu pudesse colocar 2 times na nota 10, este não seria um dos dois. Mas também custaria... Esse trio não seria 10 pra você, um dos dois, mas continuaria na nota 9. Porque cara, eu vou falar qual que é o outro, pra não matar o programa, matar o suspense, eu falo depois qual que é. Esse trio, rapidinho, só pra passar números, esse trio jogou junto 69 vezes. E foram 158 gols. É muito gol, né? É muito gol. Senhora. Sendo desses 158, 80 do Cristiano, né? Então metade desses gols do Cristiano. É um grande trio, gigantesco, mas não é os dois que brigam pelo 10 pra mim. Eu vou deixar pra argumentar com esse trio quando eu for falar do trio do 10. Tá bom. Que aí acho que eu vou falar... Tá bom. Mas acho que vai seguir a ordem aí, Vai seguir a ordem? Então já vai ter que falar logo agora. Vamos nessa ordem. A não ser que vocês queiram reservar alguns trios pra deixar mais pra frente, como a gente já fez também, não tem problema nenhum. Não, pode ser. Tá legal. Eu acho que, por enquanto, tá legal. Mas o BBC 9. BBC 9? Tá. Fechamos o BBC 9. Novezaço. Inclusive aquele 9 com cara de 9 mesmo. Eu acho que se a gente tá falando de Champions League e o maior vencedor da Champions League é o Real Madrid, e existem alguns trios do Real Madrid hoje aí na disputa, dificilmente um trio do Real Madrid vai ficar fora da nota 10. Eu acho. Pelo menos dos trios mais recentes. Pois né? Se for lá no começo do século, se fosse trios do começo do século, talvez alguns ficassem mais para baixo. Desses que são selecionados aí. E agora é o quê? Casemiro, Modric e Kroos? Isso. É 10. É o teu 10? É 10. Pra mim é o 10. Wallace, você enxerga um outro 10 pra competir com esse? Vamos lá. Vou tirar o elefante da sala. É 10. É 10? É 10. Já temos 10. Mas aí eu tenho um outro trio, que a discussão aqui ela é maior. Perfeito? O title do programa você está lendo aí, ele é maior. Se essa discussão fosse melhor, Xavi, Iniesta e Busquets, brigava? Eu acho que briga. Eu acho que brigava. Melhor tecnicamente. Briga. Melhor tecnicamente. Briga. Porque eu acho que assim, o Iniesta é um gênio. Acho que o Modric também é um gênio. Pra mim, o expoente desse trio, do Real, é o Modric, pra mim. O melhor dos três. Ele é o Modric. E o expoente do Barcelona, pra mim, o melhor dos três é o Iniesta. E eu acho que os dois são muito lendas. Pra mim, eu já discordo. Eu já acho o Xavi o melhor dos três. Eu acho que o trio... O Iniesta com gol final de Copa, pra mim, ele sobe Esse trio do Barcelona que você citou tem 2 gênios. Esse do Real Madrid tem 1. Você acha que só o Modric é gênio? Gênio Modric. Kroos e Casemiro são caras dominantes da posição, espetaculares, estão entre os maiores da posição na história, mas essa categoria... Eu acho... E acho que, inclusive, Xavi e Iniesta estão num grau de genialidade que o Modric não tá. Eu acho. Mas aí eu acho que o Modric tá. Eu acho que o Modric tá. Ele entra na conversa. Mas eu concordo com você. No primeiro patamar estão 3. Que é Xavi, Iniesta e Modric. E aí acho que talvez nessa ordem. E aí o Kroos eu acho que tá numa prateleira só dele. Acho que o Kroos traria uma prateleira só dele. E aí você tem Busquets e Casemiro numa última prateleira do trio. E por que eu coloco esse como 10? Mas maior não tem dúvida, né? Por que eu coloco esse como 10 e não o BBC? Porque além desse trio de meio campo ter ganho 4 Champions, incluindo uma sem o trio BBC, porque quando ganha a Champions passada, o BBC vira só B, né? Sim. Porque só tem o Benzema. Né? Não, e na outra lá, em 2017, vira BBI, então, né? Que é o Isco. E esse é um outro argumento. O trio BBC, ele é muito impactante em 14, é muito impactante em 16, mas em 17 e 18, ele já não existe. Porque apesar do Bale decidir a final. É isso que eu ia falar. Apesar do Bale sair do banco e decidir a final, que é uma coisa que pode acontecer no futebol, a temporada dele não era compatível com isso, tanto é que ele era reserva. Verdade. O melhor Real Madrid dessa época não tem o Bale, não tem o BBC, que é o Real Madrid da temporada 16-17. Já foi falado isso nesse programa, já fomos falado, inclusive, aqui. E o de 18, o Bale não está bem a ponto de ser reserva. Mas ele entrou e fez... Beleza, ele entrou e foi um herói naquele momento improvável. E o trio Casemiro, Modric e Kroos, ele fica no alto nível o tempo todo. Esse trio tem 4 conquistas, não tem 5, porque a primeira não tinha o Kroos, né? 13 e 14 não tinha o Kroos ainda era do Bayern, e o Casemiro entrava ali às vezes, né? Mas nos 4 títulos seguintes, esse trio joga muito bem em praticamente todos eles. O último, então, é uma coisa de maluco. O Kroos um pouquinho abaixo, né? O último Kroos um pouco abaixo, patinando com problemas físicos,
Mas o que o Casemiro jogou e o que o Modric jogou, o Modric jogou mais no último título do que quando ele foi melhor do mundo. Sim. Então, assim, por isso, pra mim, o maior é Casemiro, Modric e Kroos. Trazendo um argumento do basquete, por exemplo, a galera fala assim, o Michael Jordan nunca perdeu uma final de NBA, que é muito grande, você chegar em 6 finais e ganhar 6 finais de NBA. Esse trio chegou a 4 finais e ganhou 4 finais de Champions League. Gente, isso é histórico, é gigantesco. Aliás, acho que esse trio, se abríssemos para a história da Champions, brigaria pelo maior da história da Champions, não é só do século, não. Então, assim, vocês já vieram com 10 certo pra esse trio. E não combinamos. E sem combinar, mas assim... Não combinamos porque não conversamos sobre... Vocês não cogitaram outro trio pra nota 10? Eu falei por alto que eu talvez cogitasse o do Barcelona pelo melhor. Mas como isso aqui é o do Barcelona que você fala... Não, tô falando dos trios que estão... Peraí. É que tem ali Xavi, Xavi, Iniesta e Busquets. Mas... Não, é que eu até trouxe a discussão do melhor, mas pra maior, falando de Champions, não tem como. Olha... Se fosse maior, se a gente falasse maior, aí pudesse falar da Copa do Mundo, que o trio, ganhou uma Copa do Mundo. Acho que não é nem só uma questão de maior. Não é uma questão... o Campeonato Espanhol. É uma questão de... Champions. É uma questão da gente avaliar títulos conquistados na Champions, porque são trios da Champions, o foco é Champions, e avaliar o potencial técnico desses trios. O que Xavi e Iniesta ofereceram ao Barcelona durante muito tempo, tecnicamente falando... É que a gente só tem um. Mas então o que desempatou aqui foi a questão dos títulos conquistados. Pra mim, eu acho que acaba desempatando. A gente concorda que, tecnicamente falando, um trio com Messi, com Xavi e Iniesta é um trio superior a talvez qualquer outro. A gente concordou nisso, eu concordo com você. Né? Acho que tecnicamente sim. Mas o que desempata, a gente precisa achar um argumento, né? É um negócio muito... Eu quero entender a razão do 10. Eu acho que é um bom debate. É um bom debate. Mas tudo bem, eu acho um bom debate, mas em termos de funcionamento, então longevidade, tem uma série de coisas aí. O trio Xavi, Iniesta e se você for Xavi é reserva em 2015, só pra lembrar, a galera vê que é campeão, mas ele é reserva do Rakitic. É porque eu acho que é um trio também, principalmente com as presenças do Xavi e do Iniesta, que marca uma era do futebol mesmo, de modelo de jogo, de algo que foi replicado, e ao mesmo admirado. tempo, esse trio aí, o Triângulo das Bermudas, como costumam dizer lá, também marcou uma era, né? De único time tricampeão na era Champions mesmo, né? Não tinha desde os anos 70 e depois ainda ganhou uma com o time reconstruído. Né? Eu acho que um foi mais plasticamente impactante, o outro foi mais impactante em títulos de Champions. E mesmo sendo mais plasticamente... E acho que em longevidade... E mesmo sendo mais plasticamente impactante, foi vencedor pra caceta também. Claro. Acho que, cara, são discussões assim... É que a gente tá falando de Champions, né? Gigantescos que a gente precisa achar um argumento pra botar um no 10. Não tem absurdo nenhum. Eu só tava querendo entender onde é que tava o ponto mesmo da virada ali da escolha pro 10. Esse trio do Barcelona, pra mim, já é 9 tranquilo. Chegaremos lá. Tem como dar um 9,5? Não, produção, não tem como. Não. Então vamos jogar pro 10 ali o trio Modric, Casemiro e Kroos. E agora vamos pro... Já será um voto que vai repercutir. Claro que vai. Porque eu fui pressionado a falar de MSN. Tem que ser o MSN, se não for o MSN, fecha. Não, e ao contrário também. Eu vi também gente mandando assim, se for o MSN, eu nunca mais vejo o programa. Meu amigo... Se fosse por um acaso... que bonitinho, você só quer ver o programa se o 10 for o que você quer. É que por um acaso não é a nossa opinião, mas se fosse ia ser e acabou, não tem essa. Enfim, não tem essa não. Diz o teu 10 nos comentários aí. Não cola. Aqui é festival de argumentos. Estamos blindados. E de estudo. E de estudo e de uma possível negociação política sem emendas parlamentares. Sem emenda jabuti financeira. Sem emenda jabuti e sem vantagem financeira. Sem vantagem financeira. Então aqui é argumento. Então não tem essa. Mas é isso aí mesmo. Trio campeão pelo United. 2008. Cara, baita trio. Esse trio CR7, Rooney e Tevez. Esse trio tem uma história muito boa, né? Que 2 caras desse trio não se gostavam na época. Que era Rooney então é os 3, Cristiano... né? O Tevez não gosta de ninguém. O Cristiano não gostava do Rooney e vice-versa, e o Tevez não gostava de ninguém, talvez nem dele mesmo. Quem se comunica? Quem é mais difícil de entender? Tevez ou Sampaoli? Não. A comunicação verbal, oral. O Tevez, assim, era um Tevez era difícil, acima, mano. O Tevez, quando falava em derrota, era impossível. Era impossível. Nem se você trouxesse o C3PO, você lembra da galera que é do Star Wars? Sim. Que é o robô de protocolos que fala 1 bilhão de línguas. Sim. É o robozinho dourado. Se você trouxesse o C3PO e botasse assim, diz o que o Tevez está falando depois de uma derrota, nem ele saberia. Nem ele conseguiria traduzir. E eles não se gostavam porque teve aquela treta na Copa do Mundo. Não sei se a galera mais nova vai lembrar. Copa de 2006, quartas de final, Inglaterra e Portugal.
o Cristiano fica pedindo pro árbitro, expulsa o Rooney. E eles jogavam juntos. E dá mó tretaça, eles brigam na saída pro vestiário. E eles não se gostavam. O Rooney em nenhum momento escondeu isso. Pô, gente, não se gostavam. o que acontece em Vegas morre em Vegas, acontece na Copa, morre na Copa, e recentemente, nessa bulha aí que teve do Cristiano Ronaldo com o United, de não sei o quê, falta treino, reclama, se recusa a entrar em campo, o Rooney toda vez Desceu que o pau, abriu o microfone foi pra espetar o Cristiano. E o Cristiano respondeu, tem gente que até hoje é amargurado, alguma coisa assim. Isso é muito então, bom, assim, mano. Aconteceu na Copa, Pet morre Edilson, na né? Copa. Pet Edilson da Europa. Ratinho. Pô, mas era um baita trio, né? Mas, cara, era um baita trio, acho que funcionava... CR7 no começo, né? Ali no funcionava muito bem, porque o CR7 era um ponta que descobriu ali, ou nasceu ali a veia goleadora, nessas temporadas ele faz muito gol. O Rooney funcionava no que precisasse. Se precisasse ser meia, ele voltava para ser meia. Se precisava ser atacante de área. E o Tevez ficava flutuando ali. Às vezes caía para um lado, às vezes era o centroavante para o Rooney sair da área. Eu acho que era um trio muito bom. Acho que era um trio muito interessante. E pra mim, ou fica no 7 ou fica no 8, dependendo da composição aí. Eu acho que o problema desse trio, eu concordo com o que o Vélez falou sobre o funcionamento, ele dura muito pouco. E ele teve uma longevidade de 2 temporadas vitoriosas. Porque uma foi campeão e a outra você foi vice pro Barcelona do Guardiola. Com a diferença que na segunda temporada o Tevez já era bem mais reserva, né? O Parque já ganha algumas... Por exemplo, na final, o titular é o Parque. Então, assim, algumas titularidades o Parque já assume na frente do Tevez. Ji-sung Park, bom jogador. Nota 7? Pra mim, tá forte esse 7. Eu iria de 6. Acho que menos de 7 não dá, não. Porque eu tô averiguando já o que vem pela frente. Eu sei. Vamos provisoriamente no 7 e depois a gente vê o que acontece. Fechou. Eto'o, Pandev, Milito, intercampeão com Mourinho 2010. Esse trio, de fato, dura meia temporada de 2010, né? Ele não é a temporada inteira de 2010, por exemplo. O Pandev só vai ser o cara do time ali, do time titular e etc. Na segunda metade, até tenho dúvida se ele não chegou nessa segunda metade, não tenho nenhuma certeza. Relembrem a gente aí nos comentários. Mas ele vira titular na fase final. É um trio meio que formado ali num arremedo que o Mourinho monta, mas que dá muito certo. É um trio que funciona demais, o Eto'o é muito vencedor. O Eto'o é um cara que talvez se tivesse o trio aqui, Ronaldinho Gaúcho, Eto'o e Juli... Opa! Esse trio é que eu acho que ele não tá ali. Você tem razão, ele chega da Lazio, ele entra na justiça contra a Lazio, né? Ele sai e aí sai com... Sai obrigado com o título. Com a liberação, e ele se apresenta na Inter no dia 4 de janeiro de 2010. Viu? Então, só confirmando aí o que eu tinha falado, que ele chega e dura metade dessa temporada e dura a outra metade. Mas encaixou rápido, Encaixou rápido, mas não é pra mim o melhor trio do Eto'o. Por exemplo, pra mim o melhor trio do Eto'o é o do Ronaldinho e Julinho. Mas, por exemplo, acho que é a melhor temporada do Milito, né? Com certeza. Na carreira do Milito, sim. É a melhor mas como trio, olhando o trio, pra mim esse trio é nota 6. Na comparação com os demais... 6, 7. Não, eu acho que esse trio é nota 5, talvez, não? Não, cara. Assim, como é que nós pensar? Nós temos que comparar com os outros, então, né? Temos que botar um em cada nota. Vamos comparar com os outros. O Milito é fantástico. Jogou demais. O Milito, nessa temporada, ele faz o gol da vitória da Copa Itália contra a Roma. Ele faz o gol do título... Calma, ele faz o gol do título do Campeonato Italiano, que a Inter foi campeã. Faz os 2 gols da final e faz gol e assistência contra o Barcelona na semifinal. Então, assim, o Milito foi fantástico. Foi mesmo. Os outros 2, eles nem atacante eram. Eles eram auxiliar de lateral. E não tô fazendo juízo de valor, tá? Não, funcionou. Porque era algo Você achou funcional. muito alta a nota? Eu achei muito alta. Eu achei que pra mim era 2 ou 3. Não, pra mim campeão não vai ficar 2 ou 3. Eu acho. Campeão não fica 2 ou 3. Eu acho muito um trio enquanto trio. Não, tudo bem, muito fraco. Mesmo. Você pega os números do trio. O trio não teve longevidade, não teve encanto, não teve números. Pra mim é de 5 pra baixo. Mas é um trio que funciona na prática ali pro time do Mourinho. Eu acho que funciona pro que o time mais, do Mourinho precisava. Ele funciona, é um trio vencedor. Sei. Pô, é um trio que derruba o Barcelona do Messi, cara. Mas vamos lá. É um trio que eu entendo. Todos os argumentos fazem sentido. E olha que curioso que quando caiu aqui a Inter de... Olha como é que são as coisas, né? Quando caiu a torcida da Inter de Milão, que vai achar que eu persigo, quando caiu aqui... Eu tava batendo mais na Inter quando caiu aqui o campeão, grandes campeões, eu queria a Inter no 7. E foi parar no 3, eu acho. 3 ou 2, sei lá. Então assim, eu queria a Inter no 7. E eu do outro lado. Eu queria a Inter no 7 e acabei melhorando. Mas esse, enquanto trio, eu acho um trio bem pobre. Essa facilidade que a gente teve pra
para escolher a nota 10, ela será inversamente... Tá muito enrascada ali no meio, cara. Não, inversamente proporcional. A dificuldade que a gente vai ter agora para encaixar essas notas baixas Exatamente. aí, nota alta é mole. Botar nota 2, botar nota 3. Pra mim, esse trio, eu concordo com o VS, no que jogou, eu acho que ele teria um trio nota 4, nota 5. Como ele ganha, e eu acho que, pô, precisa valorizar o trio que ganha. Vamos fazer uma conta de chegar em um 5 ali. Não, tudo um bem. 5. Até que seja o 5. Mas quem nós vamos botar na nota 4, nota 3, olhando o que Tem trio aí que não ganhou, pô. Eu não sei. Tem trio cara. grande que não ganhou. Vamos na nota. Eu sugiro nota 4 pra esse trio. Pra mim, eu vou com 5 ainda. Mas estamos no meio do caminho, né? Então, beleza. Vamos no 5 que a gente bota para... Não ficará no 5. Calma, tudo bem. Não terminará o Vamos programa. fazer o seguinte. Você vai ter que assistir até o final pra saber. Não vai ficar. Se ele cair, você precisa saber. Vamos fazer o seguinte, vamos aprovar e depois a gente vai... botar os destaques, né? A gente vai botar os destaques. Separado. Exatamente, isso, separado. Então vamos lá. é bom demais. Nota 9, não precisa perder mais tempo isso, com falam Iniesta, bastante Xavi, já. Busquets. Nota 9, beleza. 9, isso. Kaká, Shevchenko e Crespo. Esse trio, fui ver, né? Porque a gente... também. Porque assim, fui ver esse trio porque pra mim é um triozaço. Você olha os nomes. Brincadeira. Sabe quanta... A final de Champions do ano de 2003, esse trio não existia. Contra a Juventus, o Kaká não não tinha. estava ainda. Kaká não e nem o Crespo. E nem o Crespo. Foi a final do Tava Dida, lá o pegando Cheva, pênalti, exatamente. A final de 2007 não tem o Crespo, tem o Inzaghi. E nem o Cheva, eu acho. E nem o Cheva. Eu ia falar, tem o Inzaghi lá no time titular e não tem o Cheva, o reserva do Inzaghi era o Gilardino. Isso. Ou seja, esse trio joga uma final, que é a final do Milagre de Istambul, que ele perde a final, mesmo jogando uma barbaridade em 45 minutos. Exatamente. Um cara desse trio perde um gol ridículo na prorrogação, que é o Cheva, e ainda perde o pênalti. Mas o Kaká e o Crespo jogam demais. Arrebentam com o jogo. Jogam demais. Essa nota talvez seja a nota mais difícil do programa pra mim. Porque esse trio jogou bem, Mas ele não tem competição. Porque ela vai ter um certo grau de injustiça Ela tem um grau de inevitável, injustiça. né? Mas Porque que esse trio não ganhou. também puxa pra baixo porque é um trio de duração, de durabilidade curta também. Mas é um trio que tomou uma virada que talvez não por causa do Kaká e do Crespo, assim, ela é muito injusta por algum motivo. Que nota você sugere pra esse trio? Eu tenho anotado, às vezes eu sempre anoto aqui, eu chegaria aqui na 5. Não, vamos escorregar pra 4, então já pode botar 3. Pode botar 3 pra fazer uma conta de chegar 3. Você colocaria até pra baixo? Começou a falar. Não é campeão, durou pouco, tomou uma virada. O Shevchenko fazendo bobagem. Então, pra ali. você, esse trio tá atrás do trio da Inter. Eu acho que tá atrás do trio. Sim, eu acho que esse tá. originalmente era o meu 2, mas era o meu, vai era o no meu, 3. era 5 abaixo. Ele tá Eu acho igual que o tá, ministro do STF que chega com voto redigido, né? Mas tudo bem. Porque olha só, vamos falar a verdade. Eu preciso falar a verdade aqui pra você, público. Você vai se identificar. Tá vazando na câmera do Eu tô fazendo um programa aqui acontece. com 2 caras lendários. Eu tô começando agora, 2 caras lendários. Vitor Sérgio Rodrigues e Jorge Igor. Se eu não chegar preparado, fudeu, pô. Desculpa o palavrão. Mas é isso. Tá liberado, é ferdeu. isso, pô. Se eu chegar preparado, preciso estar estudado e preparado. Vamos chegar num acordo, então. 3. Pra você é nota 5, pro VSR é nota 3, vamos pra nota 4. Tá bom. Fica na média. Cuidado com o que você vai falar agora. Você vai de... Não fala. Mané, Salah e Firmino. Gigantesco. Muito grande. Gigantesco. Cara, eu acho que pelos nomes... Esse foi o trio que preocupou a produção, cuja avaliação deste trio aqui deixou a produção previamente preocupada. Vamos ver. Vocês sabiam que esse trio é o trio de ataque recordista da Champions em uma temporada só? São 29 gols, 10 pro Firmino, 10 pro Salah e 9 pro Mané. Só isso já é gigantesco demais, pô. Trio campeão de Champions. Naquele ano acho que ficaram os 3 com 10, não? Não, 9 pro... Tem aqui. São, 9 pro Mané. São 9 pro Mané, 10 pro Salah e 10 pro Firmino. 29 gols. É o trio que é o recordista, é um trio campeão, que bate uma final em 2018, perde lá na lógica do Karius e tal. Isso. Ganha E a lesão do Salah, né? Depois do lance com o Sérgio Ramos. Ganha a final de 2019. Aqui na minha anotação tá 10 pros 3. Tá 10 pros 3? Salah Será 10, que não tem Firmino... alguma coisa de pré-Champions? Acho que não. Não tem não. Né? Liverpool não. O Champions já tá aberto. Polêmico. Os 3 com 10. Então beleza, 29 ou 30. 29 ou 30. O Cristiano é artilheiro com 15 e os 3 fazem 10 gols. Beleza, fechou. Minha conta tava 29, não posso ter deixado algum passar. E aí eu acho que no final das contas, é um trio que, quando teve chance de chegar, chegou. Pô, campeão, bateu final. Eu acho que não dá pra esse trio não ser 9. Pô. Não tem como esse trio não ser 9.
É que eu não sei se ele tá no nível de qualidade dos dois trios que estão na nota 9. Beleza. Mas eu acho que esse trio tem tudo. Esse trio. Eu acho que tem. Eu acho que esse trio é tem pra qualidade. 8, pra desespero da produção. não, Já eu ouço acho- gritos, gritos aqui de mas protesto. eu vou sem me deixar pressionar, porque aqui não tem essa, mas esse trio é 9. É 9, pô. Ele tem tudo que a gente poderia ter num trio. Você Ele tem segura. qualidade técnica. Tem. De um Mané, de um Firmino, tem qualidade. Ele tem longevidade, esse trio durou aí 4 anos. Ele tem números excelentes. Ele tem título e final. E título, mas título. Então, assim, cara, se esse trio não for 9, quem vai ser? Ele tem tudo. Esse trio durou 4 anos. 4 anos de elite em Champions. É a De elite longevidade em que Champions. pega, cara. Esse De elite em não tem Champions. como. Fazendo- E assim, entretenimento. Ah, não era tão legal. Entretenimento demais, mano. Demais, Pô, demais. tinha golaço pra cacete. Era muito forte. Viradas. Esse trio é muito pra bom. Pra mim é 9. Apesar da principal virada desse trio Não, não tem ter Firmino e Salah, o Firmino né? e Salah, né? Mas Mas E faz foi o trio, não é objeto da análise aqui, porque a gente tá falando muito de Champions, mas foi o trio que ajudou o Liverpool a quebrar aquele jejum de Premier League, né? Com os 3 jogando muito. Né? bom. Firmino joga muito no título. da Premier League. Sinto que teremos um ambiente mais calmo no pós-programa com essa nota 9. Acho Mas que é que a produção Mas sabe que com a agora gente que eu não se me- cria. Tô averigando um negócio aqui. que tá. O meu retorno é atrás do VS aqui. Agora que eu vi. Lá ele. Ou vai para a nota 8, Messi, Villa ou Pedro, ou vai MSN. Não tem jeito, vai ter que entrar. Não tem jeito. Não, mas aí eu tô tranquilo com Não, isso. mas- Eu tô tranquilo. Isso daí pra mim, nada do que você falou aí é Não te, problema. não te abalou. Nada. Não te abalou. Pra mim, acho que é isso aí mesmo. Eu não sei. cara. E esse trio aí Pra mim, vai esse pra trio era nota 8. Pra mim, esse trio era nota 8, esse trio do Liverpool. Não, mas pra mim esse trio. esse Pra mim, que chega lá. pra mim, esse trio Villa, não tá no nível Xavi, Iniesta e Busquets. Pra mim, não tá. Pra mim. Mas eu pra acho que mim nenhum tá. dos outros que vêm depois estará. Messi, pra Villa mim- e Pedro, que é o pra próximo. mim é nota 8. Messi, Pra mim é Villa e nota Pedro é 8. 8. Porque, embora seja o Barcelona mais encantador não é a palavra, mas alguém pode usar. Embora seja o Barça mais forte, que mais funcionou, que mais tinha mecanismos que funcionassem, eu acho que enquanto trio, era um trio muito, muito, muito dependente do Messi. Era desnivelado, né? Era desnivelado. O Pedro, decisivo, mas um jogador muito abaixo do que... Por exemplo, a gente vai botar o Pedro... Se a gente botar esse aqui no 8, ok? Aí tu pega o Pedro, ele é muito abaixo do que todo mundo que tá do 9 no 10. Muito abaixo, enquanto jogador. Perfeito? E o Villa, que eu acho que foi um baita atacante, era um jogador com vários problemas de entendimento com aquele time, dito por muita gente, inclusive o Xavi, que não se dava bem, achava que o Villa se movimentava errado. Então, funcionou demais por causa que o Messi estava Era o auge do Messi. numa época E o extraordinária. trio de meias que a gente colocou lá E o também na trio de nota meias 9, que funcionava deitou muito demais. bem. Então, assim, pra mim, esse trio é nota 8. Esse trio jogou pouco, né? Fui dar uma olhada, o trio jogou 28 A nota jogos desse trio juntos, não é mais cara. baixa, não, gente? Não, 28 jogos só? 28 jogos. Caramba. É muito pouco. Então, É se um fosse trio- pela longevidade, podia até... Mas vamos deixar Porque é no um 8 trio- pra não arrumar problema. que é um trio que na temporada... Não, eu arrumaria problema fácil botando esse trio na nota 6 aí, é um tranquilo. trio que- 6? 6, Não, tranquilo. 6 acho que é muito. Pô, se esse time tinha... O senhor hoje tá amargo, Tô hein? ácido. O senhor chupou limão hoje? Pô, o Villa não se movimentava direito. O Messi tinha que resolver tudo sozinho. Pô, cara... Não é sozinho. O mecanismo desse time era muito bom. Então, mas aí nós estamos falando do trio. Estamos falando É que do o funcionamento trio- do time como um todo. A gente está falando do trio. Eu acho, eu iria pra uma nota 8 Tá. e aceito um debate de nota 7. Eu Mas pra acho- 6 eu acho que não é injusto. Rapaz, eu acho que 6 é injusto. Mas olhando o trio, é porque assim, a gente olha o Barcelona de 2011, que até foi o nosso 10 aqui de melhores, Foi 10, exatamente, melhores vencedores do céu. A gente olha o Barcelona 2011, mas de fato o trio, ele, tirando o Messi, o Pedro principalmente, é um cara que ele não entrega abaixo. Mas se você olhar a final, o Pedro mete gol, o Villa mete gol. Tudo bem, o Então Messi são mete gol, todo então, mundo mas são mete. caras que eu entendo o que você falou, mas que na hora H da final lá, eles foram caras relevantes. Então eu acho que eu mantenho no 8. Tá bom, vamos. Vocês estão com medo. Tá bom. Messi, agora Parabéns. eu Parabéns. quero ver a coragem. Agora. Quer falar coragem? junto? Quero ver a coragem. Quer falar junto? Messi, Quero. Vai, Neymar. faz o 3, 2, 1 aí. Messi, Neymar e Vou Mbappé. fazer igual o Gerson na Rádio Globo. 3, 2, 1. É É zero! É zero!
Gostei. É zero, isso é zero. Lógico que é zero. Eu não combinei com o VS, eu não tinha nenhuma dúvida que o VS ia falar zero. É zero, gente. Não tem nenhuma dúvida. Não tem nenhuma dúvida. É um zero. É um fracasso rotundo. Caiu 2 vezes na oitavas de final, pô. Messi perdendo na oitava de final. Neymar não jogando jogo. Neymar machucado. Mbappé perdendo gol. Então, assim... Desculpa. É isso. Isso aí me lembra o pior ataque do mundo, lembra, VSR? 95. Não, pior ataque do mundo. Sabe o Romário de mundo. Sabe o Romário Que de foi liderado pelo Apolinho, né? O treinador desse time em algum momento foi o Apolinho, comentarista. Que terminou, né? Porque assim, é de onde você espera que vai sair muita coisa e sai nada. Ele teve pouca durabilidade, porque quando a gente está gravando aqui ainda não acabou, mas vai acabar. Ele teve alguns números interessantes, mas aquém do que a gente imaginava. Ele teve um mecanismo de funcionamento péssimo em vários momentos. E a gente dizendo, um tem que compensar, o outro não tem. Aí começa, tem que tirar um, tem que tirar o outro. É melhor sem um, é melhor sem o outro. E não ganhou nada. E regrediu em relação a antes da formação dele. 2 temporadas antes da formação desse trio. Final e semifinal. 2 temporadas depois. Oitavas e oitavas. É zero. O PSG, é zero. O PSG é um negócio a ser estudado. O PSG, de verdade, é um negócio a ser estudado. Ele conseguiu... Será que se mudar de nome melhor? Afundar... Astrologia, alguma coisa assim, mas não sei. Ele conseguiu afundar a carreira do Neymar. O PSG afundou a carreira do Neymar, que estava numa crescente, poderia ser a melhor do mundo. Ele escolhe pra lá, mas beleza, não vamos discutir a escolha dele não. Mas o fato, o PSG afundou a carreira do Neymar. O PSG é o ponto mais baixo da carreira do Messi. Não vou dizer que afundou, porque ainda pode... Pro Messi só serviu pra fazer a pré-temporada pra Copa do Mundo e que deu muito certo, né? Pro Messi... Essa tua análise é muito boa. Mas a passagem do Messi no PSG, baita pré-temporada pra Copa. Porra, resumo é isso. Fase de grupos, né? Fase de grupos da Libertadores, da Champions. Uma pré-temporada. E o Mbappé só vai ganhar uma Champions quando ele sair de lá. A verdade é que o PSG precisa ser estudado, é um negócio assim fora da curva, pô. Gasta o dinheiro que for, tira petróleo, faz o que você quiser, irmão. Mas o time é desse tamanho, pô. E o tamanho desse trio, com o Mbappé, que vai ser o maior artilheiro de Copas, com certeza vai ser. Messi, gigantesco. Neymar, grande. Pô, não tem como, bicho. Esse time no PSG, esse trio no PSG é ridículo. Ô, Mbappé, se o Real Madrid eliminar o City... Coloca um emojizinho no Insta do Real Madrid, do post da eventual classificação, manda um olhinho, um coraçãozinho, já começa a criar a ponte de novo aí, cara, porque no PSG não vai rolar. Cair até quando? Não vai rolar. Vai ter que, o que ele vai ter que fazer com o Florentino, vai ter que numa dessa andar da porta da sala do Florentino até a mesa de joelhos. É que nem no milho, lembra? Lembra quando... É que nem às vezes quando tu perde a cabeça, bebe até tarde demais, assim, aí tu chega em casa, a porta tá trancada, tua mulher trancou a porta, tu fala assim, aí tem que ligar, fala assim, amor, pelo amor de Deus, deixa eu entrar. Entendeu? E tal, não sei o quê. Quando acontecer isso, se for voltar de madrugada, já chega pelo menos com um pão quentinho. Já resolve. Né? Já dá uma melhorada. Não, graças a Deus, minha mulher não tem problema com isso, assim, ela é muito de boa, mas... também não vacilo muito, não. Nem todo mundo é de boa. Você não tem muito histórico de vacilo. E o trio MSN, hein? Olha, lembrando que enquanto o programa não terminar, a gente pode alterar qualquer nota. Ou seja, ainda podemos alterar a nota 10 se vocês quiserem. Tá? Só lembrando, se vocês quiserem botar o trio MSN lá, porque grande parte do público nos pressionou para isso. Absurdo, se você botar esse trio joga a favor dele o aspecto do encanto, o aspecto do lúdico, o aspecto do... Cara, meu olho brilhou vendo aqueles caras jogando. Eu senti a mesma coisa quando via Xavi, Iniesta e campo. Mas eu acho menos. Eu acho menos até... Então, assim, tem esse componente, algo para comparar quando você fala do Ronaldinho Gaúcho, né? E aí, outro dia teve um debate desse. O auge do Ronaldinho Gaúcho é maior que o auge do Messi. Não é verdade, isso não é verdade. Em qualquer recorte que você compare 2 temporadas do Ronaldinho Gaúcho com 2 do Messi, as do Messi são melhores. Mas a do Ronaldinho tinha um quê de magia, tinha um quê de algo lúdico, de algo que você não consegue explicar. Quando escolheu o Marcelo na frente do Casemiro, né? Exatamente. É relevante. Então, assim, e esse ele joga pra frente. Agora, esse trio, da mesma maneira que ele encantou naquele mata-mata, e a gente tem que lembrar,
esse trio, no primeiro jogo do Barcelona, no ano de 2015, o primeiro jogo é um Real Sociedad e Barcelona, primeiro jogo do ano, né? A temporada é 14-15, virou o ano, a galera foi pras férias, Natal. Quando voltou, o primeiro jogo é Real Sociedad e Barcelona em San Sebastián. O Luiz Henrique tem a brilhante ideia de botar Messi e Neymar no banco. O Barcelona perde por 1-0, é um surubandê no Barcelona. Então, se você fizesse um recorte ali e falasse, ó, eu vim do futuro, no vestiário ali, porrada comendo, jogador reclamando com o Luiz Henrique, um xingando o outro, você chega ali e fala, eu vim do futuro, vocês vão fazer a tríplice coroa. Iam rir na cara da pessoa. E esse trio encaixa de uma maneira, no mata-mata, abrir uma fábrica da BIC, e aliás, se a BIC quiser anunciar, é só entrar em contato. Abrir uma fábrica da BIC. Um contrato com a BIC, abriu uma fábrica de BIC de caneta contra o PSG, atropelou, o outro desligou o Boateng da Matrix contra o Bayern, atropelou todo mundo, atropelou o City, atropelou todo mundo. Aí aquilo lá joga muito pro alto. Só que, sendo objetivo, é um trio que ganhou um título, é um trio que passou algumas vergonhas nos anos seguintes. Poderia ter durado mais, o Neymar foi embora e tudo. Então, mas passou algumas vergonhas. É um trio que ajuda numa das maiores viradas da Champions, na segunda maior virada, que é o PSG. Mas na rodada seguinte, patrolado pela Juventus, foi 3-0 e 0-0 sem conseguir andar. Então, assim, esse trio tem uma coisa muito a favor e tem algumas coisas contra. Por isso que ele não é 10 e ele é 9. Cara, eu vou ser... Vamos lá. Esse trio ele dura 4 temporadas de Champions, né? Ele é campeão em uma, na de 2015, e ele cai 3 vezes nas quartas de final. 2 vezes pro Atlético de Madrid e uma vez pra Juventus, como o VS acabou de falar. Ali na nota 9, a gente tem um BBC, que é bicampeão. A gente tem Iniesta, Xavi, Busquets, que é bicampeão. E tem Mané, Salah e Firmino, que é campeão e vai à outra final. Até podemos botar 3 finais, mas o Firmino já não era tão titular na última, né? Que foi a do ano passado. Mas ele faz parte. O trio MSN, ele é um trio que em uma temporada destrói e numa outra temporada ele tem uma grande virada. Eu aceito ele na nota 9, eu não acho um absurdo, mas em maior, os outros trios da nota 9 ganharam mais do que o MSN. Então, pra mim, poderia... Os outros trios, então, seriam 9,5 e o MSN seria o 9. Eu talvez colocasse na... Exatamente. Tá. Talvez eu colocasse na nota 8. Entendi. Eu acho que por essa questão do lúdico, do encantador, eu acho que joga pro alto. Eu iria de 9. Mas aí o que mantém... O que mantém o nosso critério programa após programa. Exatamente. Você olhou pro lúdico lá no Brasileiro, eu não olhei tanto, olhei pro número frio e mantém-se um critério aqui. Vai, e aí? Já decidiu? Não, 9. Baixou, também tá bem entregue. Trio do... Agora... Aí é que eu... Pode ser que a aí gente... que é um problema, pô. Pode ser que tenhamos um grande problema agora, porque é o trio do Super Agosto do Bayern, campeão da Champions invicto, Lewandowski fazendo um gol. O segundo maior ataque trio da história da Champions. Perde só pra Mané, Salah. Respirou, gol. Era assim o Lewandowski nessa Champions. Dá uma respiradinha, era gol. Talvez a gente tenha que tirar o MSN do 9, não? Isso, esse programa demais, pelo amor de Deus, toda segunda... Eu acho que tem que parir um porco espinho toda segunda aqui. Exatamente, já diria o Aston Rodrigues. Lembrando que ainda não preenchemos as notas 2, 3 e 6. Um abraço pro Apolinho, que a gente é fã demais do Apolinho. Monstro sagrado. Até hoje, trabalhando, já tá com o quê? Com... Mais de 70. Que já tinha sido citado no programa se antes. Se recuperando de uma doença séria, né? Ele teve um câncer recentemente, tá aí trabalhando, tá aí na ativa. E é um dos caras mais geniais na análise de jogo, assim. Geralmente 86, cara, malandro. e com uma lucidez, uma inteligência, uma leitura de jogo. O que o Apolinho fala acontece no jogo na sequência. Aliás, até virou slogan isso durante o tempo. Ele fala o que acontece no jogo, o Benito falava isso. E é verdade. É um gênio. Eu, inclusive, só tô aqui graças ao Apolinho. Quer dizer, ou talvez por culpa do Apolinho. Pra quem não gosta de mim, é culpa do Apolinho. Eu, de vez em quando, sou bastidor. Eu ouço a transmissão, o Apolinho fala um negócio, acontece depois, eu pego, corto e mando pro Vitor. Mando pro Vitor Costa no grupo que a gente tem. Ó, o que o Apolinho acabou de falar. Gênio. Ele falou e aconteceu. Isso acontece toda hora. Então, esse Bayern, ele encaixa muito bem quando tem a demissão do... É um pouco parecido com o MSN, né? Só que o MSN não teve demissão de treinador. No Bayern teve demissão de treinador e ele encaixa. Outubro, novembro, né? Outubro, novembro, a virada ali antes de parar para o inverno alemão, mas mandaram o Kovac pro saco e trouxeram o Flick. E aí dá uma renascida, embora na Champions
já estivesse funcionando com o Flick. Tinha goleado o Tottenham, por exemplo. 7-2. Né? 7-2. Em Londres. Ainda com o Kovac, né? Então isso já estava funcionando. Depois ele encaixa de uma maneira sensacional. E que não se manteve, eu acho. Então eu acho que por uma questão aí de longevidade, eu ficaria confortável para um 8 desse trio. Apesar de ser o Bayern do Super Agosto, apesar de ser o Bayern aqui de 100%, ainda com um jogo único, né? Em quartas e semi. Mas eu ficaria confortável com a nota 8. Porque talvez a marca desse Bayern não tenha sido necessariamente o trio, né? Mas todo mundo, inclusive o trio. O Neuer, o Kimmich que jogou pra caramba, o Alphonso Davies que voou no Super Agosto. Talvez isso enfraqueça um pouco a percepção de que foi um trio que conduziu o Bayern ao título. Mas esse trio marca um gol a menos apenas do que Mané, Salah e Firmino, com 2 jogos a menos. Porque não joga 2 jogos nas quartas, né? Porque já vira Super Agosto. E não joga 2 jogos nas semis, porque também já tá lá no Super Agosto. Cara, é um trio muito bizarro nessa temporada. Mas eu fiz a brincadeira aqui, mas eu também concordo. A longevidade do MSN é superior, o lúdico do MSN é superior. Tô tranquilo também com a nota 8. Tranquilo? Tô tranquilo. Tá, eu não tô tranquilo porque faltam 3 notas pra gente preencher. Não, eu vou te falar. As 3 que faltam, tô bem tranquilo. Vini, Rodrigo, Vini e Benzema. É um trio que na prática virou trio nesta temporada, né? O trio na temporada passada ele foi relevante em vários momentos. Por exemplo, na virada contra o City. Vindo do banco e etc. Mas ele vira Rodrigo trio. vindo do banco contra o Chelsea. Porque, por exemplo, a gente usa esse critério quando a gente vai analisar o Bale lá, né? Isso. Que o trio deixa de ser trio, o Bale vem do banco, então isso diminui um pouquinho. O Rodrigo vem do banco muitos jogos ano passado. Vira trio este ano. E tá jogando demais. O Rodrigo... Ainda está construindo a história. O Rodrigo lá contra o Chelsea, né? No jogo lá no Stamford Bridge, amassou o jogo, jogou muito. Mas como ainda tá construindo a história, falta o título do Rodrigo titular, que pode ser esse ano, esse é o trio nota 6 pra mim. Tá. Então é porque foi... Eu entendo, assim, é porque foi uma Champions dos Ainda, três. Né? Acho que tem potencial pra ser 9 e 10. Dos três. A gente teve o Benzema na melhor temporada da vida, melhor do mundo, bola de ouro e tal, e o Vinícius numa temporada de muita afirmação, gol do título na final e tal. Só que o Rodrigo, assim, ele por mais que não fosse um trio fixo, esse trio do Real Madrid, o trio titular, a quantidade de vezes que o Rodrigo decidiu, cara. A quantidade de vezes que cada um deles apareceu, eu acho que menos de 7 disso daí, eu acho que é muito pesado. E aí puxar o CR7 pra 6? Pode ser. Eu acho que esse do Real é mais 7 do que o Rooney, Tevez e... Porque tem algumas viradas também relevantes na temporada passada. Relevantes contra... Eles pegaram a elite, eles pegaram os 3 primeiros da Premier League. Bom ponto, mano. Enfim. E Rodrigo e Vini muito jovens, né, cara? E com a personalidade que demonstraram na temporada. Bom ponto, Vess, bom ponto. Bom, agora é o trio que não foi campeão. Foi o trio vice-campeão pelo Dortmund. Marco Reus, Lewandowski e Mário Götze. Pode largar na nota 2. Eu acho que tinha potencial até para ser 1. Tá, porque assim... Mas facilita a vida deste humilde apresentador. Porque assim, é um trio que jogou pouco junto. É um trio que se desfez logo depois, porque o Götze já tinha aceitado a proposta do Bayern. Que nem jogou a final. Que nem joga a final. Que muita gente acha que foi mal cotada e tal. Que nem joga a final. Ele tem um jogo muito emblemático, como o Wallace lembrou, que é o jogo contra o Real, mas é um trio de jogadores que marcaram a época, o Reus e o Lewandowski, o próprio Götze, mas que como trio em si ele produziu pouco, né? Produziu pouco e logo depois ele acabou, então... Como esse trio tem um jogo vale lembrar de antes, grande... Vai lembrar antes, o Lewandowski, em algum momento, ele ficou meio que revezando o tempo entre ele e o paraguaio lá, o Barrios. Então, assim, Lucas Barrios. Ainda tem um período ali que ele ainda ficava ali revezando, depois que ele assumiu. Então, esse trio em si, ele aí... Teve um tempo até o Roy chegar, do Mönchengladbach. Sim. Então esse trio aí, ele tem um pouco tempo útil, não ganhou a Champions e na reta final, e acabou logo depois, e na reta final o Götze nem jogou a decisão. Era o time do Klopp, né? Esse Klopp. Eu acho que o trio tem melhores momentos até, talvez, por exemplo, com o Kuba, que era o Blaszczykowski, né? Joga e tal, mas enfim, faz parte. Acho que, como esse trio tem um jogo, uma semifinal grande, que ele mete um 4x1 no Real, acho que é o diferencial pra ele depois sustenta a pressão no Bernabéu. O Adriano, Ibra e Figo ali, mas ali pra baixo mesmo. Tá, 2. Beleza, então só falta uma nota pra ser preenchida. Rapaz, tem que ver aí. Eu tô preocupado. Agora nós temos, Ronaldo, Raul e Figo. Rapaz. O trio não foi campeão, né? Outro que não foi campeão. Me bateu uma certa dúvida, VSR. Aí, começou.
com esse trio e com o Royce, Leva e Götze. Porque assim, o Figo e o Raul são campeões, né? São campeões. Da Champions. O Leva é também lá pelo Bayern, o Götze não é, o Royce também não é. Mas como trio, vocês vão lembrar melhor do que eu aqui. Ronaldo, Raul e Figo tem pegada? Então. Não tem uma final, né? Não Eles tem uma chegam à final, junto. eles caem nas quartas daquela Juventus que a gente citou em um programa anterior aqui, que o Figo bate o pênalti e perde e o Ronaldo queria bater, então, enfim, eles caem é a melhor campanha do Ronaldo dentro da Champions. Na fase anterior ele faz os 3 gols lá dentro do Old Trafford, sai aplaudido e tudo, mas que... Então, assim, a verdade é que o Real Madrid dos Galácticos, ele funciona muito bem, muito bem até a chegada do Ronaldo. Na chegada do Ronaldo, ele ganha o espanhol bem, e depois dá uma desandada. Na Champions, eu acho que não tem tanta história assim, né? Não tem tanta história. O Royce, Leva e Götze é maior do que esse trio aí. Eu não sei. Como trio. Não individualize os jogadores. Como trio. É que eu acho que esse trio jogou mais vezes juntos do que o próprio na Champions, do que o próprio Royce ali. Eu iria ele no 3 ali, encaixava ali. Você lembra a própria atuação do Ronaldo e o Trafford, né? Que é uma noite emblemática. Eu acho que ele fica à frente do trio do Dortmund sem grandes problemas. Ufa, eu tava preocupado. Não, tá resolvida a tua vida agora. Tá resolvida a minha vida. Agora vocês se virem com o Robben, Ribéry e Mandzukic. Eu sou muito fã. Que foi o trio campeão em cima desse trio do Dortmund. Eu falei nos maiores campeões aqui, como eu sou fã desse trio. Esse trio era muito maneiro. Apesar do Mandzukic ser abaixo. É isso aí. Apesar do Mandzukic ser um pouquinho abaixo. Mas mete gol na final. Não figura entre os principais artilheiros dessa Champions. É o Mandzukic e um do Robben. Apesar dele ser um pouco abaixo, mas eu acho que o funcionamento era muito legal. E depois a gente veio descobrir que o Robben e o Ribéry também não se bicavam muito. Se gostavam, não se bicavam muito. Nem de longe. Mas enquanto trio, né, com um cortando da direita pra dentro, o outro cortando da esquerda pra dentro, driblando, não sei o quê, era muito legal de ver jogar. Era bacana, tem título, tem longevidade, porque bateu semifinal direto aí, direto, semifinal sem fazer todo esforço. ano. Então eu acho que é nota 8. Cara, eu gosto muito desse trio também. Eu acho que assim, o Robben e o Ribéry, eles marcaram uma geração... no último pré-jogo da Champions a gente rodou uma matéria falando de videogame, né? Do Bomba Pet, que foi uma geração... Pra Milan Inter, né? Pra Milan Inter. Pra Milan Inter. Mas cabia pra Robben e Ribéry. A geração FIFA, que foi o FIFA 2013, 2012, que eu acho que é uma geração que eu joguei muito videogame, era muito Robben e Ribéry, cara. Fica muito marcado. Era muito o Barça do Messi, né? Contra o Cristiano ali no Real, mas também tinha esse time, porque os dois eram muito rápidos nas pontas. Nota... Pode ser nota 8, tá comprado nota 8. Não tira ninguém do 9 não, esse trio? Não tira não. Tira do 9 não. Tá bom, estamos satisfeitos. Fechamos. Segunda-feira que vem tem mais. Comente à vontade nos comentários. Podia deixar nos comentários a nota desse trio, né? Galera, podia deixar a nota pra esse trio aqui. Por favor. Pode deixar. Se não for 10, eu vou caçar vocês em casa. Uma nota sincera, tá? Uma nota de e tem coração. alguns trios que a gente acabou tirando, né? Por exemplo, por questões de configuração de trio, tiramos Bergkamp, Henry e Ljungberg, né? Ljungberg. E Pires. Tiramos Pires, então assim, teve uma discussão pra Dida, Maldini e Nesta, mas que era difícil encaixar. Tiramos um que eu acho que tinha um potencial, que era Figo, Zidane e Raul, que ganha a Champions de 2002. O próprio Ronaldinho, Diuli e Eto'o, que eu falei aqui, a gente não conseguiu encaixar por algum motivo de tempo também, né? Porque, já estamos com 48 minutos de programa. Se botar mais trio, complica. Segunda-feira que vem, 7 da noite, mais um de 0 a 10. Podia ter tido Eto'o, Messi e Henry também. Também. 2009. Fica de olho no nosso canal no YouTube, que a gente sempre sobe a enquete lá do tema que vai ser discutido na semana que vem. Então você escolhe, você decide o tema. Eu vi uns caras reclamando, essa semana, por exemplo, tinha centroavante. Camisa... não ganhou o centroavante. Não votou, irmão? Se você não votar, vai ficar difícil, né, meu chão? Não adianta você ficar fazendo beicinho, gente. É democracia. É a democracia. É isso aí. Corneta a gente nos comentários. E, se inscreve no canal da TNT Esportes. Falta pouquinho pros 10 milhões de inscritos. Até semana que vem. Valeu, tamo junto.